seja bem-vindo ao nosso canal Aulão com o professor Augusto Ribeiro. E é um prazer muito grande receber você hoje para mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre o movimento de rotação da Terra e fuso horário. Vem comigo nessa viagem! Bom, quando nós falamos do movimento da rotação da Terra, é muito simples a gente entender. É muito fácil da gente conseguir compreender todo esse processo que a geografia, com sua magnitude, vem nos mostrar. Será que é fácil mesmo? Bom, entender que o processo é um giro que dá no próprio eixo na Terra, será que é fácil mesmo para o aluno entender isso? Bom, muitas vezes você pode estar se perguntando aí, você pode estar dizendo, professor, o senhor sabe, então para o senhor é bem fácil falar sobre isso, né? Mas para mim, professor, não é nada fácil. Vou descomplicar isso agora na tua cabeça, para você entender que é bem fácil sim a gente colocar a rotação da Terra na nossa cacholeta, na nossa cabeça. Olha, é bem simples, vamos entender o seguinte. Imagina comigo agora, vamos viajar agora comigo aí nessa situação. Quando a gente fala de rotação, nós estamos falando exatamente o tempo, grava aí, o tempo que a Terra ele dá em torno do seu próprio eixo. Professor, e como é isso? Ele vem do oeste para o leste. E esse tempo, essa velocidade, na grande verdade, que ela faz, essa rotação, que ela tem esse giro sobre o próprio eixo, é de 1.666 km por hora. Imagina, hein? Imagina aí esse carro agora de Fórmula 1 aí, passando bem rápido. É rápido, né? Você às vezes não consegue nem identificar a velocidade que ele está. Imagina você, a Terra, girando no seu próprio eixo, numa velocidade de 1.666, vindo do oeste para o leste, do oeste para o leste, do oeste para o leste, numa velocidade de 1.666 km por hora. Agora, interessante que essa rotação, ela acontece em 24 horas. Opa! Exatamente! Ela tem 24 horas, ou seja, um dia para que haja essa volta inteira no seu próprio eixo. Então isso não acontece de uma hora para outra. Professor, então quer dizer que a rotação, ela acontece de uma hora para outra? Ela acontece assim, no estalar de um dedo? Do céu. Não! São 24 horas, galera, para que haja essa volta, para que haja esse processo de rotação. Então, todo esse processo, nós vamos aprender ele passo a passo. E é por isso que hoje nós vamos falar não só da rotação, mas vamos falar também do fuso horário. E a gente vai fazer aqui alguns exercícios rapidinho aí, você vai ter tempo para fazer na sua casa aí, e a gente vai responder aqui juntinhos, tá bom? Então, fica ligadinho aí comigo. Recapitulando, rotação, ó, o giro que o planeta dá em torno do seu próprio eixo, do oeste para o leste, em uma velocidade de 1.666 km por hora em 24 horas. Beleza? Até aí, vamos seguir. Bom, galera, dentro desse processo, nós temos uma coisa chamada movimento aparente do Sol. Professor, movimento aparente do Sol. Ixi, lá vem agora o professor Augusto querer complicar a minha vida. Eu não aguento isso não. Eu não aguento, eu não gosto de geografia. Eu vou descomplicar essa tua cabeça agora. O movimento aparente do Sol você já viu. Já. Eu, professor, já você já viu. Eu já vi, você já viu, você viu hoje aí, dependendo de onde você está assistindo. Se na sua cidade hoje o Sol apareceu, você viu esse movimento aparente do Sol. Professor, por que movimento aparente do Sol? É bem simples de você entender e eu vou te explicar. Quando a gente fala de algo que é aparente, é porque faz de conta. É isso mesmo. Tudo que é aparente faz de conta. Ou seja, tudo que é aparente parece, mas não é. Então vamos entender aqui. Ó, quando você olha para o céu, tá?
Você olhou para o céu hoje aí, no de manhã, naquele sol maravilhoso, naquele velho, um sol para cada um, né? Porque tem dia que o negócio tá tão quente, principalmente aonde você mora, possa ser que o sol aí esteja escaldante, né? Aqui no Nordeste, meu amigo, em Recife, o negócio é complicado, né? Então, você tem um sol para cada um, muitas vezes o pessoal fala isso. Aí quando você olha para o sol, você não consegue, obviamente, enxergá-lo da melhor forma possível, porque encandeia você. Isso é muito normal, por uma questão solar, por uma questão do seu globo ocular não aguentar tanta claridade. Isso é muito normal, tá certo? Agora, o que faz com que você entenda o movimento aparente do Sol é quando você olha para o céu e você vê as nuvens passando e o Sol parece também que está se movendo. Aí é onde eu digo, isso é aparência. Na grande verdade, não é o Sol que está se movendo. O que está se movendo é a rotação, é a Terra que está girando, pois precisa, daqui a algum tempinho aí, né? Precisa o Sol ir embora e chegar à noite através da Lua. Então, nesse processo que nós temos, nós vamos entender o seguinte, que existe uma coisa chamada movimento aparente do Sol. E o que é o movimento aparente do Sol, estudantes? Nada mais, nada menos do que quando você imagina que o Sol está se movendo, mas na grande verdade não é o Sol que está se movendo. O que está se movendo é a Terra. Isso se chama movimento aparente do Sol. Bom, eu espero que você tenha entendido bastante o que é a rotação, o que é esse nosso processo de rotação da Terra. Agora vamos falar um pouco sobre fuso horário. Fuso horário. É como eu fico, professor, quando eu não consigo entender, quando o professor de geografia está lá na sala tentando me explicar e eu fico voando. É como se ele estivesse falando 1 hora aqui nesse momento e eu só vou entender 2 horas depois. Opa! Se você pensa desse jeito, você entendeu o fuso horário sem nem saber que já entendeu. Professor, lá vem o senhor de novo me complicar. Professor, lá vem o senhor de novo colocar coisa na minha cabeça. Professor, essa minha cacholeta não aguenta. Ah, não, professor. Deixa eu te explicar melhor o que é fuso horário. O fuso horário acontece de uma forma bem interessante e a gente tem no nosso dia a dia, ou até mesmo dentro do nosso estado, ou até mesmo dentro do nosso país, ou até em países vizinhos ao nosso. O fuso horário é uma mudança de tempo, né? Exatamente, uma mudança de horário que acontece em relação ou em detrimento a um outro estado ou a um outro país. No Brasil, nós vamos ter vários momentos de fuso horário. Vamos ter vários estados que têm fuso horário. E aí é onde a gente precisa entender essa mudança de horário. Precisamos entender que sobre a Terra nós temos aí um globo terrestre e lá no meio, na nossa horizontal, na linha horizontal, professor, eu não consigo entender linha horizontal e linha vertical. Linha horizontal e linha vertical. Linha horizontal e linha vertical. Ficou parecendo mais um rap esse negócio aí. Às vezes você não consegue compreender. Vou te dar uma dica bem fácil. Quando você chega de frente para o mar, você chega de frente para a praia lá, você aí, todo saradão aí, você menina, toda saradinha aí, daquele jeito, querendo mostrar todos os músculos, né menino? Assim, pá, querendo mostrar que veio com tudo, a menina também querendo mostrar. Aí você chega de frente da praia, daquele marzão maravilhoso, e aí o que é que você faz? Você olha e diz, caramba, que coisa linda. Aí você tem uma pessoa do seu lado, seu namorado, sua namorada, é melhor ficar só por aqui mesmo, né? Você olha assim e diz, que coisa linda, tá conseguindo ver o mar? Ele vai olhar e vai dizer, estou, meu amor. Ela vai olhar e vai dizer, estou, meu amor. Aí você vai dizer assim, consegue enxergar o horizonte? Opa, o que é o horizonte? O horizonte é o que está lá no final, é o que você consegue enxergar em uma visão ampla. Então, nós temos a linha horizontal, olha a praia, galera, e você tem a linha vertical. O que é vertical? É tudo aquilo que sai da terra e vai até o céu. Sai do céu e vem para a terra. Da terra para o céu, do céu para a terra, da terra para o céu, do céu para a terra. Beleza?
Deu para entender mais ou menos isso? Então, se cair aí uma questão aí, vamos dizer que você vai fazer uma prova lá no Enem, na sua sala de aula aí, e aí o professor pergunta, defina o que é uma linha horizontal. Aí tá lá, uma linha assim, e aí tem uma linha assim. Ele pergunta para você colocar de lado, horizontal, vertical. Lembra da praia, lembra da terra pro céu, do céu para a terra. Beleza? Vamos continuar. Então, na divisão da nossa Terra, nós vamos ter uma coisa chamada linha do Equador. Oh, que interessante! Essa linha do Equador, ela está no meio da Terra, ela divide a Terra ali naquele momento, e aí ela faz com que você tenha o quê? A linha na horizontal é o que nós chamamos de linha do Equador. E na vertical, lembra aí a vertical, nós vamos ter uma outra linha, que nós chamamos de meridiano de Greenwich, tá certo? Essas duas linhas são fundamentais para a gente entender a divisão da Terra e para a gente também começar a entender a partir deste momento o fuso horário. Lembra aí comigo? Horizontal, linha do Equador. Vertical, meridiano de Greenwich. Agora me acompanha comigo. Na parte de cima da linha do Equador, que está na horizontal, nós vamos ter uma coisa chamada de Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer, ela está acima da linha do Equador, certo? E aí, nós vamos ter, evidentemente, essa linha muito importante também na divisão da Terra. Na parte de baixo da nossa linha horizontal, nós vamos ter uma coisa chamada a linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Está abaixo da nossa linha do Equador, tá certo? Não confunda. Linha do Equador na horizontal, linha imaginária aí, imagina essa linha aí agora assim, ó, subindo e descendo, que é o que nós chamamos exatamente do meridiano de Greenwich. Tá bom, gente? Então, entende bem comigo essa parte aí. É bem fácil da gente entender agora o que é fuso horário. Então vamos entender aí. O fuso horário, ele acontece exatamente em 1884, quando uma galerinha aí, ela senta lá em Washington, uma galerinha aí de 25 países, tá? Representado por 25 países. Pouca gente, né? 25 nações representadas aí para uma discussão muito séria. E aí eles sentam e começam a falar o seguinte. Bom, a Terra está precisando de uma mudança. E nós temos 360 graus. E precisamos dividir essa situação. Como é que nós podemos fazer? Quando eles se reúnem para poder começar a consolidar melhor o processo da divisão, eles falaram o seguinte: vamos dividir os 360 por 24 faixas. Opa! Olha aí! Nós temos 360 graus e agora nós vamos dividir esses 360 graus em 24 faixas para facilitar o desenvolvimento desse fuso horário. E aí o que é que eles fazem? De fato, eles dividem. Dividiram 360 graus por 24 faixas de 15 graus. Professor, isso me complicou. Mas aí tem um detalhe ainda mais um pouquinho aí para você. Quando eles fazem essa divisão de 360 por 24, e aí eles conseguem atingir, obviamente, 15 graus, né? Eles falam o seguinte, mas nós vamos colocar um nome para isso daí. Nós vamos colocar que essas 24 faixas vão ser chamadas de fuso. A cada uma hora, nós chamamos de fuso horário. Ou seja, a cada uma hora, nós mudamos o horário. Ou seja, se você acorda, um exemplo, de 7 horas da manhã para ir aí para a tua escola, para a universidade, para trabalhar, para onde você for, quando dá 8 horas, uma hora depois, mudou o horário. Então, a faixa era de 24 e aí se chama um fuso horário. Então, eles começaram a entender que seria muito melhor esse processo e se consolidou esses 25 países lá em 1884, em Washington. E aí, estudantes, está dando para entender até agora como é esse processo de rotação e agora o fuso horário, como a gente acabou de falar? Vamos fazer aí agora um exercíciozinho bem rápido aí, mental mesmo. Acho que dá para gente fazer rapidinho mental. Se você mora no Brasil, para você entender rapidamente qual é essa mudança de horário. Se você mora no Brasil, e aí, nesse horário que você está aí, digamos que você olha para o relógio agora e diz assim, ah, professor, que hora é essa? Ah, são 9 horas e 10
9 horas e 10 da noite, um exemplo. Lá em Portugal, você vai ter 3 horas de fuso horário. Então, quantas horas você vai ter lá nesse momento? Qual é o horário agora lá em Portugal? No caso, se aqui é 9 horas, 9, 10, 11, meia-noite e 10. Porque se você olhar no relógio aí e viu que é 9 e 10, mais 3 horas de fuso horário, obviamente. Agora, se você vai lá para o Washington é 1 hora de diferença, a menos. Então, você vai ter exatamente agora aí, seria 8 horas e 10 minutos. O fuso horário é um pouquinho complexo, mas é bem simples da gente entender, tá certo? Eu vou colocar aqui uma pergunta bem fácil, tá certo? E vou te dar aí um tempinho para que você possa responder. Você pode até pausar o vídeo e responder essa pergunta aí agora. Lá vai a pergunta. Carlos sai de São Paulo às 10 horas da manhã com destino a Lisboa, em Portugal. Qual o horário local que Carlos chegará em Lisboa? E aí, meu povo? Pergunta, hein? Difícil, né? Mas ao mesmo tempo é fácil. Lembra que eu falei que nós temos um fuso horário de 3 horas a mais lá em Portugal? É simples. Você vai pegar o horário de Brasília, que é o nosso horário do Brasil, né, que nós nos pautamos por ele, nós nos pautamos pelo horário de Brasília. Lembra sempre isso. Por isso que quando você vê lá, aí sai uma pessoa lá para dar uma notícia no Jornal Nacional. O William Bonner está lá no Jornal Nacional. Boa noite. Hoje, no horário de Brasília, às 20 horas e 30 minutos, teremos um pronunciamento do excelentíssimo senhor Presidente da República. Quando você escuta lá no Enem, olha, o Enem vai abrir os portões ao meio-dia, e vai fechar os portões às 13 horas, no horário de Brasília. Porque nós nos pautamos pela nossa capital. Exemplo, nos Estados Unidos, a capital seria Washington. Então, eles se pautam pelo horário de Washington. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter aí 5 ou 6 países que tem fuso horário, se não me falha a memória. Então, todos esses horários se pautam mediante a Washington. É através de Washington que eles se baseiam. Como aqui no Brasil, é através de Brasília. Então, a pergunta foi a seguinte aí, não foi? Se Carlos ele sai às 10 horas da manhã, aí você coloca aí, horário de partida de Carlos, 10 horas da manhã, certo? E o destino dele foi para Lisboa, em Portugal. Nós vamos ter aí um fuso horário de 3 horas a mais. Eu disse para você que ele partiu às 10 horas e ele vai até Lisboa, lá em Portugal. E aí eu falei para você agora há pouco no vídeo que Lisboa tem 3 horas a mais, por ser em Portugal, tem 3 horas a mais do tempo de fuso horário em relação ao Brasil, certo? Sendo que eu botei uma casquinha de banana aí para você não ia conseguir responder nunca essa questão. Por quê? Porque eu não te dei o tempo de voo de Carlos do Brasil para Portugal. Coloca aí que o tempo de voo é 4 horas. São 4 horas de voo. Vamos responder junto agora? É simples. Eu falei para ti que ele iria partir às 10 horas da manhã do Brasil, certo? Quando eu te dou mais 4 horas de voo, você coloca aí 10 horas, horário, saída de São Paulo. Aí você coloca aí embaixo, mais 4 horas, que é exatamente o tempo de voo. Coloca aí de lado, tempo de voo. Risquinho embaixo, soma essa conta. Dá quanto aí, meu povo? Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? 10, 11, 12, 13, 14.
Então, pelo horário de Brasília, ele chegaria às 14 horas. Beleza. Mas eu não quero saber o horário do Brasil. Eu falei que eu quero saber o horário local, ou seja, é o horário lá de Lisboa. Aí você pega 14, quantas horas de fuso horário do Brasil para a Portugal? 3 horinhas. Coloca aí embaixo, mais, bota aí, 3 horas, que no caso é o horário do fuso horário entre Brasil e Portugal. Tracinho embaixo, 14 mais 3, 14, 15, 16, 17 horas é o horário que ele vai chegar em Portugal. No Brasil, é 14 horas. Em Portugal, 17 horas. Tá certo, gente? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado você. Eu espero ter descomplicado um pouco aí a sua cabeça falando sobre rotação e fuso horário, tá certo? Se você quiser saber mais informação e se você quiser mais exercícios falando sobre fuso horário e também falando sobre a rotação da Terra, eu vou deixar aqui agora, tá aqui passando embaixo aí, isso, o meu Instagram, que é Augusto Ribeiro PE, tá bom? Você pode me procurar lá, me adiciona lá e a gente vai bater um papo bem legal e bem interessante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, tá certo? Se inscreve no nosso canal e compartilha aí esse vídeo para que várias outras pessoas possam também participar conosco aqui no nosso canal Aulão com o Professor Augusto Ribeiro. Tá bom, gente? Valeu! Foi um prazer estar com vocês, ó! Beijo no coração! Valeu, galera!